todos, bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. É com grande alegria que vamos dar continuidade às comemorações e reflexões do mês de Jesus. Hoje, porém, meus amigos, com um tema bastante instigante, eu diria impactante, no momento da humanidade, o Calvário e o Tabor. Inspirado na obra Nas Pegadas do Mestre, nós estamos selecionando estes itens para a nossa reflexão. Veja bem, o que é que Vinícius nos diz? 2 montes figuram na vida terrena de Jesus, o Calvário e o Tabor. No Calvário, ele recebe o suplício que lhe infligiram os homens do século, visando com isso destruir o supremo intérprete da soberana justiça, visto que ele atestava que as obras dele eram más. No Tabor, Jesus é glorificado pelo céu, que o recomenda como ungido de Deus, a quem todos na terra devem honrar e obedecer. Meus queridos, meus amigos e minhas amigas, é com grande satisfação que nós vamos receber na noite de hoje um companheiro muito especial, uma pessoa querida que vem acompanhando o Núcleo Maria de Nazaré nos seus primeiros anos de nascimento. Estamos falando do companheiro, amigo, expositor, estudioso Rui Maia Diamantino. Neste momento, nós vamos deixar com ele a palavra. Espero que vocês acompanhem pacientemente, porque esse estudioso dos Evangelhos de Jesus vem trazer hoje os escritos para que a gente possa conferir, para que a gente possa, inclusive, lembrar que existem esses tratados escritos no Novo Testamento. A vida de Jesus, esses 2 momentos significativos. E vamos pensar, o que é mais importante? O que é que nos inspira nesse instante nas pegadas do Mestre? É que ele venceu a morte. E na história do cristianismo, nós vamos ver que ela não termina no Calvário, como nós estamos tão mal acostumados a relembrar. Ela tem a mensagem final na ressurreição. E é esse Cristo ressurrecto que nós vamos lembrar na noite de hoje, seguindo os ensinamentos, os esclarecimentos do companheiro Rui Maia Diamantino. Que ele seja bem-vindo, que ele seja muito querido na Sala Maria de Nazaré, e esperamos que ele também se sinta assim, tão amado quanto. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos recebê-lo nesse instante com muito carinho. Com vocês, Rui Maia Diamantino. Nós desejamos uma boa noite para quem nos assiste aqui pelo canal Evangelho e Vida, neste mês de Jesus, nesta comemoração do mês de Jesus, do Núcleo Espírita Maria de Nazaré. Queremos agradecer ao convite feito pela nossa companheira Ovani Marques para estarmos aqui trabalhando o tema desta noite, um tema extremamente importante, porque trata de 2 momentos que a gente chamaria de emblemáticos na passagem de Jesus entre nós aqui, quando esteve encarnado na figura do Rabi Nazareno, na sua condição de espírito crístico. São 2 passagens que são retratadas pelos evangelhos sinóticos, com uma curiosidade. No Monte Tabor, em que João, evangelista, esteve presente,
ele não tem registro dessa passagem. Os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, o têm. E na passagem do Calvário, sim, os 4 evangelistas sinóticos têm o devido registro com algumas diferenças. Inicialmente, nós vamos passar uma revista nesses evangelhos, nesses registros, tentando fazer as aproximações e diferenças. As aproximações são muito grandes, com poucas diferenças significativas, tanto na descrição da passagem do Monte Tabor, como na passagem do Calvário. São poucas essas diferenças, mas vamos aqui mostrar cada uma delas, cada uma dessas passagens, porque é importante que a gente entenda que se essas passagens, como poucas outras nos sinóticos, estão registradas por quase todos os evangelistas, é porque elas foram efetivamente consideradas de grande importância. Então, nós temos o tema da noite de hoje, que está aqui, o Calvário e o Tabor. O Calvário e o Tabor é o tema de hoje. Vamos começar, então, com o Tabor, que, na ordem das coisas, é a primeira situação vivida por Jesus. Pelo menos, nós podemos assim atribuir, naturalmente, porque o Calvário é a parte final da experiência de Jesus entre nós, quando aqui esteve. E vamos ver do que no Monte Tabor nós temos registrado pelos evangelistas, no caso, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, então, registra no capítulo 17, versículos 1 a 9, e essa é a descrição. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto em terra e ficaram possuídos de grande medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Nós temos então o registro também de Marcos 9, 2, 10. É basicamente o texto, muito interessante isso, é basicamente o texto de Mateus. Claro que com as palavras de Marcos, mas os pontos da narrativa são muito similares. Vamos adiante. Em Marcos, é possível grafar uma diferença guardar essa recomendação, mas discutindo entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Então, guardar a recomendação de que nada fosse dito até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos está em Mateus, também está em Marcos. Só que em Marcos, eles discutiram entre si
os discípulos, o que seria ressuscitar dos mortos. Tudo indica que o discutindo entre si foi entre os discípulos e não entre Jesus e os discípulos. Tudo indica. Em Lucas, há uma diferença de que foram 6 dias depois de determinado acontecimento, eles foram para o Tabor. Em Lucas diz 8 dias depois. São diferenças pouco significativas, mas é interessante que são diferenças na narrativa. Mas em Lucas, que está 9, 28, 36, lá no 31, versículo 31, nós temos o que foi objeto da conversa entre Jesus, Elias e Moisés. O que não está em Mateus e não está em Marcos. Lembrando que Mateus e Marcos, eles conviveram com Jesus. Mateus foi discípulo e apóstolo direto. Marcos, dizem na tradição que ele é o rapaz que estava no Getsemane, ou Getsemane, como alguns dizem, e que quando chegaram os soldados para prender Jesus, ele teria corrido, saído desnudo, porque estava dormindo, estava relaxado após a ceia, mas com o susto teria saído correndo. Este seria Marcos, que estaria ligado a Pedro. Enfim, não é muito claro de que Marcos tenha sido um apóstolo, mas provavelmente foi um discípulo e esteve próximo a Jesus. Mas é Lucas que só vai ter narrativas sobre Jesus, segundo a tradição, em conversas com Maria de Nazaré, a mãe do Cristo, com Pedro, alguns outros discípulos. E é ele quem diz o que foi o objeto daquela conversa de Jesus com Moisés e Elias. Está aqui no 31, repetindo, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E um outro aspecto que aqui é narrado, Pedro, João e Tiago, os que estavam com ele, portanto, estavam dominados pelo sono, mas despertando, como se tomados pelo sono, por algum motivo acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens, a saber, Moisés e Elias, estavam dialogando com ele, ou conversando com ele sobre o que estava para se cumprir em Jerusalém. Essa diferença é muitíssimo interessante em Lucas, porque é um apóstolo posterior, Lucas foi sim, porque não um apóstolo, ele trabalhou pela divulgação do evangelho junto com Paulo e em outras circunstâncias sozinho e, acima de tudo, porque ele fez um dos mais elegantes e interessantes evangelhos, se não mais elegante e interessante evangelho dentre os sinóticos que nós temos. E Lucas também tem essa colocação no versículo 35 sobre este é o meu filho, o meu escolhido, a ele ouvi. Está nos outros também, e é interessante como esta colocação advinda dessa voz dentro da nuvem repete uma passagem interessantíssima, que é a do próprio batismo de Jesus, em que, sim, há uma nuvem que se forma, há algo como o formato de uma pomba, que diz basicamente estas mesmas palavras. Como nós podemos, então, pensar, meditar, refletir sobre a passagem do Monte Tabor? A gente pode pensar que se trata de uma situação em que Jesus escolhe 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago,
para acompanhá-lo em uma conversação, porque é isto que vai se dar. Os três evangelhos nos assinalam, é a conversa com Moisés e Elias, dois dos grandes, se não, digamos, os maiores profetas do judaísmo. Moisés como o fundador, o grande fundador, e Elias como o grande profeta, que o próprio Jesus vem a assinalar, como todos nós sabemos, como tendo sido o seu primo João, o Batista. Porque Jesus afirma que João fora Elias. Os discípulos compreenderam, está registrado no Evangelho de Mateus. Isto indica que o encontro no Tabor deve ter sido, provavelmente, após a decapitação de João, já que ele aparece para Jesus como Elias. E o que nós podemos pensar sobre esta subida a um monte para Jesus entender o seu destino, ou dialogar sobre o seu destino em Jerusalém? Lembrando que é em Lucas que a gente encontra a natureza, o conteúdo desse encontro. Por quê? Porque provavelmente Lucas, ao conviver com Pedro, porque conviveu com Pedro durante algum tempo, depois acompanhou Paulo, Pedro deve ter narrado o que aconteceu ali naquela cena, o que foi dito naquela cena. Ele provavelmente escutou, ou o próprio Jesus depois o disse a Pedro, que o disse a Lucas. E isto, Mateus e Marcos não souberam do conteúdo da conversa. Até porque Jesus disse que não se revelasse nada daquilo a Pedro, João e Tiago, até que o Filho do Homem, entre aspas, ressuscitasse dos mortos. Por que dizemos entre aspas? Porque sabemos que Jesus não ressuscitou no sentido literal do termo ressuscitar, que é utilizado entre outras vertentes cristãs. O que houve foi que, como se acreditava que após a morte o espírito iria para algum lugar, não apareceria mais entre os ditos vivos, Jesus, todos nós sabemos, apareceu, e tudo indica numa condição de um espírito que se mostrava sob a materialização, sob o adensamento do seu perispírito. Isto é um fenômeno mediúnico que nós conhecemos, é um fenômeno espiritual que nós conhecemos, do adensamento do corpo, ou da demonstração de um corpo como se estivesse encarnado. E Jesus, que tem todas as capacidades possíveis e imagináveis de humano, e para além disso, claro que, como desencarnado, poderia tranquilamente adensar o seu perispírito para mostrar-se como praticamente ser encarnado. Então Jesus, ele diz: só comentem sobre isso depois que eu desencarnar e reaparecer para vocês. Por enquanto, não comentem, não falem, porque estava ali o destino a ser cumprido, como nos diz Lucas, que deve ter recebido de Pedro essa notícia, ou de algum outro comentário feito no colégio apostólico, onde pode ter circulado o teor da conversa. Não deve ter sido generalizado, porque senão Mateus, que fazia parte do discipulado e do apostolado, saberia. Marcos também. Então, provavelmente, Lucas recebeu isso diretamente de um circuito muito pequeno do discipulado ou do apostolado, provavelmente diretamente de Pedro. Foi Pedro quem lhe disse esse teor da conversa. Muito provavelmente. Então temos
o teor da conversa, e o teor da conversa era o destino do que ocorreria em Jerusalém. O que estava destinado a Jesus em Jerusalém. E ele não queria que isso fosse divulgado para não causar pânico entre os seus discípulos, que, de forma mais próxima, eram os 12 apóstolos. Mas Jesus tinha muito mais gente o seguindo. Eram pequenas multidões, provavelmente aí em torno de quase uma centena de pessoas que o acompanhava nas suas pregações, e ele ainda tinha pregações a realizar antes do seu destino em Jerusalém. Então Jesus, ele vai a um monte, vai a uma altura. Vamos pensar aqui nestes símbolos que estão presentes na narrativa dos três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele sobe a um monte, ele sobe a uma altura, ele vai para uma elevação, ou seja, ele se retira para sair do meio da multidão, da agitação que está ali, sempre o envolvendo ante as demandas das pessoas que queriam curas ou queriam a sua própria pregação. Ele precisa se retirar por algum tempo e, para tanto, precisa ser um retiro para uma elevação espiritual, para um algo que precisa de uma certa preparação, que precisa de um certo retiro psíquico, de uma certa folga mental, emocional, para poder conversar sobre as finalidades da sua vida como encarnado, que era, além da pregação e do anúncio do reino, aquele ato que seria, como dissemos, emblemático e fundamental no Calvário. Ele vai, portanto, conversar com o fundador do povo judeu, ou do hebraísmo, do judaísmo, e vai começar com aquele que é considerado o maior dos profetas, o profeta seminal, que faz os embates necessários para a afirmação do Deus único, vivo e verdadeiro. Além de ser alguém com um espírito muito próximo a si, porque nasceu como seu primo, como anunciador, como precursor do anúncio do reino, e que Jesus vem a considerar como, dentre os nascidos de mulher, aquele que é o maior de todos. Portanto, são dois espíritos de uma condição absolutamente especial na vida do povo judeu, na vida das fundações do pensamento de Jesus, e que vai dialogar com ele, e ele dialogar com cada um destes sobre o que seria a consumação final dos eventos que vão se dar no Calvário. Isso significa para nós que podemos assim pensar que toda vez que nós temos graves decisões, graves ocorrências que se prenunciam em nossa vida, precisamos desse momento de retiro, de silenciamento, de reflexão profunda, para contactarmos com os espíritos superiores, com espíritos que possam nos incentivar ao prosseguimento das nossas lutas. Naturalmente que não vamos pensar que Jesus precisasse de guias
espirituais, sendo um Cristo. Nem Moisés, nem Elias, mesmo tendo sido João Batista, seriam mais do que Jesus. Não seriam seus guias. Jesus teria como guia a sua própria consciência crística e a sua unitividade com a fonte criadora do universo, com Deus. Ele não precisaria de guias espirituais para discutir sobre os destinos em Jerusalém, mas conversar sobre, pensar sobre quais seriam as resultantes. Esse é o nível que podemos pensar sobre o diálogo de Jesus com estes dois. Mas nós precisamos altear nossas vibrações como numa subida ao monte, para podermos atingir um estado de consciência mais elaborado, mais purificado, para podermos pensar sobre as nossas destinações. Porque no burburinho do dia a dia, ou seja, na planície, na cidade, no convívio com as pessoas, dificilmente teremos a oportunidade de fazer uma sintonia mais profunda com essas fontes inspiradoras. No caso, Elias e Moisés, fontes inspiradoras, fontes que definem marcos importantes na vida de uma pessoa. No caso, esta decisão de Jesus ir até Jerusalém, que é o marco final da sua vida. E nós também. Parece que este é um ensino que podemos retirar do evento do Tabor. Precisamos altear nossas vibrações. Precisamos fazer crescer dentro de nós as energias psíquicas, emocionais, para podermos ouvir as vozes que se enunciam no silêncio deste alteamento que realizamos. Mas precisamos também de companheiros que não têm a estatura, a altura de Elias e de Moisés. Precisamos, nessas decisões, precisamos, nesses momentos, estar acompanhados de corações que possam nos dar a força suficiente para essas reflexões. Não é um insulamento completo, porque às vezes nesse insulamento completo, nós, não seria o caso de Jesus, mas ele nos dá o exemplo, é isso que Jesus faz, em todas as passagens da sua vida, ele nos dá exemplos. Precisamos estar com pessoas que nos apoiem, que nos amem, que era o caso desses três. Pedro, João e Tiago. João e Tiago, primos de Jesus, e Pedro, com o seu apaixonamento pelo Mestre, com o seu arrebatamento pelo Mestre. Então Jesus nos ensina, olha, nestes momentos precisamos de amigos que nos acompanhem, porque poderemos entender desta reflexão, deste contato com as forças superiores da vida, que coisas graves podem advir, graves no sentido das responsabilidades, grave no sentido das implicações que ali poderão estar, grave no sentido de que serão ocorrências definitivas em nossas vidas. Então é bom estar acompanhado de alguém ou de alguém que ali, a uma distância discreta, esteja pronto para nos ajudar, se assim for necessário. E é isso que acontece. Porque observem, quando Moisés, Elias parecem se materializar, como dizemos na experiência
da mediunidade ou dos eventos, dos fenômenos espiríticos, quando eles se materializam de tal maneira potente que os discípulos querem construir cabanas para os três, de sorte a ficarem ali, podendo usufruir da cena que eles observam de Jesus. Observe que as vestes de Jesus resplandecem, a sua face também. Ou seja, neste encontro, não há nota de que nem Moisés nem Elias estivessem resplandecentes. É Jesus que resplandece, dando nota da sua grandeza, da sua pureza espiritual, para além daqueles dois interlocutores. Mas os dois estavam ali materializados, os discípulos espantados querem ficar ali construindo cabanas, querem se demorar ali. E aí Jesus diz que isto não é necessário. Há também o evento de uma nuvem que se forma e que os envolve, ou na qual eles interpenetram, onde estaria Jesus e os dois grandes do pensamento ou do mundo judaico até hoje, Moisés e Elias. E neste momento eles ouvem uma voz que, como já dissemos, basicamente repete, isso é muito interessante, repete o que fora dito no batismo de Jesus. Repete para eles três que ali estava o Filho do Homem, o Filho dileto, amado, no qual havia sido depositadas todas as complacências. Reafirma para eles três esta voz, e eles ficam atemorizados com esta voz. Isso é muito interessante, hein? Eles ficam atemorizados, em alguns trechos, ou em algumas traduções, melhor dizendo, ficam aterrorizados com aquela voz e se lançam de rosto ao chão, eles se prostram. Tamanha potência, a impressão que esta voz causa, reafirmando para eles de quem se tratava Jesus. Vamos então pensar agora nesses pontos. Temos Jesus se elevando, no sentido de, simbolicamente, subir ao Monte Tabor, se encontrar com dois próceres do processo judaico, que foi o chão onde Jesus pisou para fazer o seu próprio processo do anúncio da Boa Nova, a saber, Elias e Moisés. Jesus mostra a grandeza do seu espírito, que ali está, no momento, decidindo os destinos da sua tarefa, o seu final, o seu desenlace. Portanto, apresenta-se glorioso. Esta é a expressão, mostra-se em glória para os discípulos. Estes ficam tomados pela situação e querem ali permanecer, construindo casas para os dois outros, porque estavam materializados. E nisso há um evento que vai mostrar para eles, para os três presentes, de que aquilo que haveria de se cumprir em Jerusalém era a reafirmação do messianato. Era a reafirmação da missão, para que neles três não houvesse mais dúvidas, como sempre havia. E é interessante, vamos lembrar,
que apesar deste evento no Tabor, Pedro nega Jesus mais adiante. É, portanto, uma situação que podemos entender que toda vez, isto aplicando a nós, Jesus nos ensinando, que toda vez que precisamos deste alteamento de nossa consciência para um contato com as guianças espirituais respeitáveis, amoráveis, que nos ajudem, que nos deem suporte, que façam em conversação silente, mas intensa, entendermos os caminhos graves que devemos seguir, graves no sentido de consistência, profundidade de decisões na nossa vida. Precisamos ter pessoas que estejam ali por perto para, em caso de necessidade, nos ajudarem a sustentar a situação, para não ficarmos completamente sozinhos. Entretanto, nestes momentos em que temos o alteamento da nossa consciência, em que contactamos com essas forças superiores da vida para as decisões, podemos de tal sorte produzir uma energia psíquica que se pretenda ficar apenas ali, gozando o tempo todo desse bem-estar por este contato. Mas a voz, ou seja, as forças espirituais, dirão: é preciso que se cumpra isto que está sendo dito aqui, que é uma outra forma de entendermos a frase dita dentro da nuvem. Este é o meu filho, o filho do homem, no qual coloco todas as minhas complacências. Escutai o que ele diz. Então, quando somos tomados por esta força e aceitamos o que esta força nos impele a cumprir, guiado pelas esferas espirituais da vida, é preciso que haja uma voz que diga aos companheiros: escuta o que ele diz, confia nele. É claro que aqui estamos falando do quê? Das grandes tarefas espirituais. Mas às vezes, em nosso tamanho, na nossa esfera, na nossa pequenez, porque assim o somos ainda espiritualmente falando, de certas decisões que tomamos em nossa vida, que são decisões de peso, na nossa família, entre os nossos amigos, e que é preciso que, depois que tomamos esta decisão de realizações que são substanciosas, haja algo que diz: confie no que ele diz, no que ela diz, no que ela pretende fazer. Porque senão, eles poderão se opor. Porque senão dirão: mas será que isto é necessário? Ao saberem o que ocorreria em Jerusalém, será que eles três não disseram: mas o que vai acontecer lá? Será necessário? O que é mesmo que vai acontecer? Tentando dissuadir Jesus. E a nuvem, com a sua voz, diz: confiai, ouvi o que ele vos diz. Ou seja, a decisão tomada pela consciência elevada no tabor das nossas aspirações precisam ter uma voz firme que nos leve adiante e faça convencer a quem nos cerca, os corações mais próximos, de que aquilo tem valor e que precisa ser ouvido. Portanto, podemos entender de uma forma muito ampla, que só cabe aqui neste momento,
para não nos estendermos mais, de que o evento do Tabor simboliza, a partir da vivência do Cristo para nós, esses instantes de graves decisões, de graves reflexões, em que nós temos uma meta a cumprir, de que temos algo a realizar. E naturalmente que aqui só podemos pensar nas decisões espirituais mais profundas. Não se trata das pequenas decisões de vida, mas sim estamos falando aqui de decisões de natureza espiritual que vão influir em nossa vida, vai influir na vida de outrens. E que, para tanto, precisamos dessa inspiração no mais alto, e do mais alto. Precisamos elevar o nosso pensamento. Subir a montanha é sempre elevar o pensamento na simbologia, elevar-se espiritualmente. E nesta elevação, neste alteamento, vem a decisão, vem a influência, o diálogo com próceres das nossas vidas, próceres de valor, naturalmente, que vão nos mostrar, que vão contemporizar, que vão mostrar, e nós mostraremos o porquê das nossas decisões, e eles nos dizendo ou nos fazendo pensar o peso desta decisão, como tudo indica em Lucas, que foi o objetivo de Jesus, dialogar sobre os eventos que ocorreriam em Jerusalém. Então, nós vemos que o Tabor é o símbolo da subida para uma reflexão profunda sobre decisões que estarão mais adiante, interferindo não só na nossa vida, na vida de muitos. Portanto, é preciso elevarmos-nos para que tenhamos a companhia de espíritos de valor que futuramente nos ajudem a prosseguir na nossa decisão. E agora, nós vamos para o que efetivamente se daria na previsão do encontro de Jesus no Tabor, que é assinalado por Lucas, que é a situação a ser vivida por Jesus em Jerusalém. Sabemos que a ida de Jesus para Jerusalém é uma programática estabelecida pelo nosso amado Mestre. Ele vai para Jerusalém e vai para uma espécie de confronto final. Jesus vai para um confronto final. Essa é a condição nítida e clara quando analisamos de uma forma bem apurada o que ele pretendia ali. Tanto é que Pedro tenta evitar isto, sabendo, claro, dos riscos. Todos sabiam dos riscos, porque eles sabiam que o Sinédrio já tinha decretado a morte de Jesus. Eles já sabiam. Jesus era seguido, era observado. Então Pedro, apaixonado por Jesus, tenta evitar que Jesus vá para Jerusalém, corra risco, mas Jesus diz aquela frase severa: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, inimigo, você está querendo evitar que eu cumpra aquilo que eu preciso cumprir, e que já estava conversado lá no Tabor, e Pedro sabia. Pelo menos é o que a gente deduz a partir de Lucas, não tanto de Mateus e Marcos, com relação às narrativas do Tabor, como acabamos de comentar. Mas Pedro parece ser impulsivo. Ele esquece das coisas, ele esquece dos avisos, como no caso da negação.
Jesus fala 1 a 2 horas antes: Pedro, não diga o que você está dizendo, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Disse isso claramente para ele. E Pedro, quando se vê acicatado pelas pessoas que o reconheciam como seguidor de Jesus, ele realmente nega. Então Pedro parece ser impulsivo, vacilante nas coisas, caráter que Paulo, que vem a conhecê-lo 2 a 3, 4 anos depois, sempre vai dizer a mesma coisa, do caráter vacilante de Pedro, das indecisões que ele tem, das fragilidades que ele tem em certas circunstâncias decisivas. Para outras, não. Ele parecia ser bastante valente, bastante disposto. Quando Jesus é preso, é ele quem vai pegar a arma e vai arrancar a orelha de Malco, e Jesus o repreende e recoloca a orelha de Malco. Mas, em outras situações, ele parece vacilar. Então, Jesus, ele pensa, é estratégico para ele ir para Jerusalém, fazer a delivrance, o momento, o tempo de Páscoa, tudo ali é pensado e calculado. Ele vai pedir a jumentinha, já havia uma jumentinha que estava previamente combinada para ele montar e entrar na cidade de Davi. Então Jesus sabe todos os passos. Ele entende todos os passos e sabe o que está fazendo ao se defrontar em Jerusalém. E aí é que está. Jesus, ao entrar em Jerusalém, está se defrontando com o quê? Com o mal. O mal representado naquela lógica que reúne a um só tempo o Sanhedrim e o seu aparente apego às letras mosaicas, a saber, o Talmud, a Torá, aos escritos sagrados, que fazem com que Deus seja submergido nas ritualísticas, nas regras e nas patranhas típicas de uma teocracia. E, por outro lado, os romanos, que também representavam o mal. Em que sentido? A materialidade, o domínio, a busca de poder, o poder sanguessedento. Tudo aquilo que contraria a natureza do divino. É o poder humano tornado divino por César e o seu representante ali na Judéia, que era naturalmente Pilatos. Então, há isto nos parece, significado profundo. Jesus vai fazer o confronto com o mal, porque é isto que ele vem fazer na terra. Jesus vem confrontar o mal. Ele vem anunciar o reino para tirar-nos do mal, de tudo que significa mal, ou mal para as nossas vidas como seres eternos e imortais. O reino é a contraposição necessária. E ele sabe que anunciar o reino é confrontar César, é confrontar a posição do Sanhedrim, que representa a espiritualidade perversa, pervertida a partir do pensamento de Moisés naquele momento. Então ele vai para Jerusalém sabendo do que deveria acontecer. Era o desenlace trágico que ele sabe que deveria acontecer, mas que ele não podia recuar. Com a autoridade de um Cristo, com a autoridade do grande diretor da vida espiritual da terra. Ele não podia recuar para se apaniguar com o Sinédrio ou com César. Ele teria que mostrar a grandeza do seu pensamento e do anúncio da Boa Nova. Então,
É claro que todos os eventos que ocorrem durante praticamente uma semana, 4 a 5 dias, antes da última ceia, antes do Getsemane, na noite da sexta-feira de Páscoa, na véspera de Páscoa, no sábado, e no dia da Páscoa, naturalmente que Jesus sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. E o Calvário, que provavelmente foi discutido ali com Elias e Moisés no Tabor, estava em vista. Ou seja, o Tabor ganha, portanto, uma conotação muito mais ampla, um significado maior ainda. As decisões que são cruciais, ventrais para a vida do Espírito. No caso do Cristo. Mas Cristo não fez coisas só para ele mostrar por ele mesmo. Tudo que o Cristo fez foi para nos ensinar. E é claro que é um ensino destinado a quem tem decisões espirituais mais graves, mais profundas e decisivas em sua vida. E não estamos falando aqui de uma missão gloriosa, de amplo porte, direcionada a multidões. Não, estamos falando em nossas vidas pessoais, discretas, modestas, humildes, mas que são decisões muito importantes para a nossa transformação espiritual. No caso do Cristo, para o fechamento de uma missão. No nosso caso, para promover o que a gente chama de uma metanoia, ou uma mudança de mentalidade. Lembrando que Carlos Antunes Pastorino fala que o anúncio de João, bem traduzido, seria: eu vim para vos anunciar a metanoia. Ou seja, a mudança de mentalidade, que vai ser promovida por quem? Aí João vai dizer: por aquele de quem eu não sou nem mesmo digno de desatar o nó das correias de sua sandália, nem limpar a poeira dos seus pés. Porque eu sou aquele que limpa a eira do caminho, para que ele venha após mim. Então, o que João nos diz é a mudança de mentalidade que a Boa Nova, ou o anúncio do reino pelo Cristo, deverá promover. E naturalmente que esta mudança de mentalidade proposta por Jesus naquele momento, naquele tempo histórico e espiritual, provoca uma violenta reação, mas é necessária. Porque Jesus está pensando nos tempos a advirem, que advirão. É preciso fundar naquele momento a mensagem para os tempos que advirão, para os progressos que a humanidade deverá realizar, no sentido de entender melhor a proposta do reino e fazer as devidas mudanças para que a população terrena, ou parte dela, ou quem possa, entenda a mensagem do reino e se inscreva para adentrar-se no reino. Se inscrever, no sentido não é de uma simples adoção, mas sim de uma busca de internalizar o que corresponde aos ensinos do reino. O amor, o perdão, a compreensão e toda a sorte de ensinos que Jesus traz, que estão encerrados aonde? Na sua lei suprema: amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aí estão todas as leis e os profetas. Ou no não façais ao próximo o que não quereis que o próximo vos faça. Essa lei da reciprocidade e do respeito profundo ao outro. Este é o fundamento do reino, que nós não praticamos ainda, não entendemos a profundidade ainda e não realizamos ainda, passado 2000 anos. Então, o Calvário representa a consumação de uma tarefa, de uma missão suprema do diretor, do guia
do que a gente pode chamar de governador espiritual da terra. Por isso que o Calvário é o outro ponto emblemático. Se no Tabor há a discussão, há a conversa, há o diálogo, há a reflexão com os próceres da vida judaica, que mais tarde será judaico-cristã, ali temos a reafirmação de Jesus da sua tarefa, a confirmação que Lucas registra. E aqui, no Calvário, Jesus vai então mostrar o que é a tarefa de sacrifício que se realiza quando se faz toda e qualquer tentativa de despertamento da consciência espiritual das pessoas. No caso dele, de toda uma humanidade. No nosso caso, pode ser de uma pequena porção de uma comunidade ou mesmo das pessoas mais próximas a nós. E sabemos que muitas vezes certas realizações que, no tabor das nossas aspirações, orientado pelos bons espíritos, tentamos realizar, o quanto esta tarefa, ao invés de blandícias e maravilhas, se transforma em calvários. Calvários de traições, de desistências, de desânimos. Não vamos falar nem do calvário das perseguições espirituais, que são sempre contrárias a qualquer iniciativa ligada ao Cristo, mas também do calvário interno entre as nossas naturezas interiores, que são ainda muito ligadas à materialidade e às demandas que uma tarefa espiritual requer de nós. Isso sempre é um desafio. Muitas vezes, portanto, pode ocasionar em nós verdadeiros calvários, verdadeiras dificuldades. Jamais similares ao que o Cristo viveu no Calvário. Vamos então agora para o Calvário do Cristo. Vamos lá. No Calvário, a gente tem a descrição dos 4 evangelistas. Mateus 27, 33, 56, os versículos. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, lançando sortes, e, sentados ali, o aguardavam, ou o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam o insultavam, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombavam dele e diziam: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, que Deus o livre agora se o ama, pois disse: Sou filho de Deus. Da mesma forma o insultavam também os ladrões que com ele estavam crucificados. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Vamos ver ainda que no versículo 47 é dito: alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele está chamando por Elias. E imediatamente um deles correu, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe de beber. Mas os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, dando um grande brado, entregou o Espírito. Em Marcos, nós
temos basicamente a mesma estrutura, a mesma narrativa, um pouco mais sintética, sem grandes diferenças ou diferenças notórias. Marcos, que faz a narrativa entre os versículos 22 a 39, parece que ele e Mateus combinaram a escrita. E vamos para Lucas. Lucas narra no capítulo 23, os versículos 33 a 49. Então, boa parte de Lucas é muito similar. Porém, Lucas diz no versículo 45, de forma muito interessante: escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Isso não está nem em Marcos, nem em Mateus. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Vamos para João, que está no capítulo 19, versículos 17 a 30, e aqui, claro, nós temos a narrativa daquele que estava presente na crucificação, porque lembremos que todos os discípulos saíram da cena. Tudo indica, saíram de Jerusalém ou se esconderam em tal sorte com medo que não sobrou ninguém, somente ficou João. E João, que era um menino dos seus 16 a 17 anos, embora na época de Jesus, o que hoje chamamos um adolescente, 16, 17 anos, já fosse um homem, considerado como um homem, porém ele efetivamente ainda era um menino, era muito jovem. E foi ele que ficou ali, na cena do Gólgota. E o que é que ele vai nos dizer? Aí está, como testemunha do que ele viu, não foi narrado, que estava, vejam o versículo 20, ali no letreiro. Muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade. Então, realmente, até hoje, os registros mostram que o que é chamado o Gólgota era praticamente dentro de Jerusalém. Tipo algo comum a 2 quilômetros, 1,5 quilômetro do centro de Jerusalém, onde estaria a Torre Antônia, lugar em que Jesus foi julgado e foi preso e, naturalmente, foi, digamos, acicatado pela extrema violência. E aí diz João, e estava escrito em hebraico, latim e grego, portanto em 3 línguas. Estava lá a tabuleta dizendo isso: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E prestemos atenção, versículo 21. Então disseram a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus, ou seja, o grupo do Sanhedrim que condenou Jesus: não escrevas o rei dos judeus, mas sim, ele disse, sou o rei dos judeus. Entendem? Ou seja, os sacerdotes do Sinédrio não queriam que estivesse escrito isto como uma confirmação por parte dos romanos, porque foi Pilatos quem mandou colocar a tabuleta sobre a parte de cima da cruz. Foi Pilatos, segundo a narrativa de João e dos outros 3. Então, houve um espaço na cruz para ali se colocar uma tabuleta que deveria ser de razoável tamanho, para todo mundo poder ler. Não deveria ser uma pequena tabuleta, porque está aqui dito por João, que estava presente na cena. Muitos dos judeus leram este título. Os principais do templo leram e foram reclamar com Pilatos. Não diga que ele é rei dos judeus, diga que ele se disse rei dos judeus. E veja o que está aqui no versículo 22. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Portanto,
Portanto, Pilatos reconheceu em Jesus o Rei dos Judeus. E não foi por ironia, como alguns querem fazer crer. Foi por respeito. Porque o diálogo entre Jesus e Pilatos, que é belíssimo, é emblemático também, é profundo. Pilatos fica impactado pela presença e pelas palavras de Jesus, a ponto de dizer claramente: eu não vejo erro neste homem. Por que quereis crucificá-lo? Pilatos diz isso claramente. E ele, para tomar uma atitude dessa perante a turbamulta que ali estava e perante os representantes do Sinédrio que ali estavam querendo a morte de Jesus, para ele fazer isso, ele teve uma convicção muito grande, que como político ele não teria. Não era obrigado a fazer isso. Então o diálogo que ele teve com Jesus deve ter impactado de maneira tal que ele resolveu dizer isso. O que escrevi, escrevi. Então, é uma passagem que não vamos ver em nenhum dos outros 3 sinóticos. E mais uma informação importantíssima de João. Quem estava ali na cena, além dele, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, ou de Clopas, e Maria Madalena. Está no versículo 25. No 26, a belíssima situação em que Jesus, vendo João junto à sua mãe, diz isso, né? Vendo Jesus e a sua mãe junto dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. E no 27, depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então Jesus desencarna, digamos, mas deixa Maria sob a proteção de João. E aí tem a mesma descrição do vaso cheio de vinagre. A substância foi o isopo, né? Um ramo de isopo, que era uma espécie de planta que tinha efeito anestésico, né? E Jesus tomou o vinagre, quer dizer, pouco depois ele disse: está consumado. E aqui em João não tem o véu rasgado como está em Lucas. Está aí a consumação daquilo que provavelmente foi discutido no Tabor. Esse destino, esse fecho trágico, é trágico mesmo, muito trágico, e beirando o absurdo da crucificação de Jesus do ponto de vista humano e do ponto de vista das leis. Porque Jesus, ele não cometeu nada contra as leis romanas. Tanto é que Pilatos não reconhece nele culpa alguma. E do ponto de vista da Torá, do Talmud, também não. O problema é que Jesus ganhava campo junto à população com o seu ensino do reino. E isso atormentava os indivíduos do Sinédrio, que, com alguma exceção, com algumas raras exceções, talvez, era um grupo tomado pela ânsia de poder, de dominação. Pouco tinha de espiritual, tinha muito de político. Então, é um
confronto que Jesus faz, como já dissemos, com duas grandes representações do mal. O mal que está numa mensagem espiritual pervertida, representada pelo Sinédrio, e o mal, por outro lado, que está na dominação pelo poder humano, pelo poder político, pelo poder econômico, representado por Roma. Independente de Pilatos fazer esta deferência a Jesus e respeitá-lo, sem querer condená-lo, mostra a fraqueza e a fragilidade de um mal que excede a influência de outro mal. O Calvário, portanto, representa, podemos assim elaborar, a culminância de uma tarefa a benefício do progresso humano. Representa o sacrifício que todos nós podemos perlustrar quando nos decidirmos a tanto pelo bem do outro, do semelhante, não somente o nosso. Porque a tarefa de Jesus não é um bem para ele, é um bem para o semelhante, para o próximo. E não apenas um próximo que está muito próximo, como é o que nós, no nosso tamanho, podemos fazer, já é muito quando nos decidimos a fazer. Jesus faz por toda uma humanidade. Entendamos isto. É uma humanidade que está em questão. Jesus está anunciando aquilo ali, não só para aquele momento, para aquele povo, ele está fazendo aquilo para o futuro, para mais de bilhões de pessoas, não apenas para aquelas 200, 300 mil pessoas que ele possa ter contactado nos diversos povoados ali em Jerusalém. Não, ele está falando para bilhões de almas, porque ele sabe que vai ficar o seu legado escrito, muitas vezes distorcido, perdido em algumas questões substanciais, mas o essencial vai ficar como ficou. Ele sabe que haverá um Paulo de Tarso, ele sabe que haverá um Orígenes, ele sabe que haverá um Agostinho, ele sabe que haverá. E que tudo isto vai ficar como um legado, que por mais distorcido que seja, por mais que se perca, a sua substância permanecerá. E percebamos, é isso que Kardec observa no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o legado de Jesus ali na sua essência. Kardec diz, aqui não estão os fatos, as narrativas do cotidiano de Jesus, nem aquilo que pode suscitar dúvidas. Aqui está a essência do seu ensino, que mesmo que tenha havido mudanças, a sua essência permanece vigorosa, bela, profunda, que serve para a evolução espiritual, para a evolução moral. Então, Jesus sabe, ele tem presciência, ele é um Cristo, ele entende que haverá problemas no futuro, que haverá guerras, que haverá distorções, mas vai permanecer. E a esperança dele é essa, permanecerá. Porque o meu sacrifício vai valer. Não é o derramamento de sangue para retirar o pecado de Adão e Eva, como se pensa comumente entre as múltiplas correntes cristãs. Não é para retirar o pecado que nós cometemos e de um certo ponto em diante você adota o Cristo, então está livre. Não. Ali na cruz está o marco do sacrifício que se realiza pelo bem da humanidade, pelo bem do outro, pelo bem do semelhante, por amor, por doação, por compaixão.
e que se sabe que vai acontecer porque é defrontar a estrutura do mal, que ainda é preponderante num planeta de expiações e provas. Ao tempo de Jesus, era de se pensar, e isto fica claro, que o mal era ainda mais predominante sobre o bem do que hoje, porque hoje ainda o mal predomina sobre o bem. Por isso que somos um planeta de expiações e provas. Mas nós fomos construindo sentidos éticos na nossa humanidade, em que pelo menos os alertas sobre como devemos proceder com pessoas, com coletividades, já estão aí como marcos, que são inclusive frutos do próprio cristianismo. Embora contradições que existam, mas há marcos, há pontos que temos hoje na nossa civilização, com todos os problemas, que são advindos da reflexão sobre o valor do ser humano, a partir do ensino do próprio Cristo. Então, no momento em que ele vai para o Calvário, em que o poder temporal reconhece que ele é puro, que ele não tem culpa, mas recua de forma covarde ante o mal que advém do pseudo-poder espiritual. Então Jesus se defronta com a ignorância, as trevas espirituais. E o Calvário é o fechamento desse confronto, desta violência deste confronto que existe. E ali, o que é que acontece? Quando Jesus está para partir, para desencarnar na cruz, faz-se trevas. A terra escureceu. A terra escureceu. Pensemos simbologicamente. A terra escureceu. Fez-se trevas. O dia virou noite. Ou seja, no momento em que há o embate, em que o Cristo ele está por morrer na cruz, materialmente, as trevas parecem predominar. Daí o que estamos falando. É uma simbologia. A terra escureceu. O mal conseguiu o seu intento de buscar calá-lo, de humilhá-lo numa cruz absolutamente ignominiosa. E aí a gente vê em Lucas o quê? O véu do templo rasgou-se, o que não está em nenhum dos outros. E Lucas anota isso. O que podemos pensar do véu do templo rasgou-se? Sim, deve ter sido um evento que ocorreu lá no templo, que se soube. Mas o véu do templo rasgou-se tem muitos significados simbológicos. O véu do templo rasgar-se significa que o sagrado, o que há de sagrado, o templo é o lugar do sagrado. O véu que guardava este sagrado se rasgou. Ou seja, foi destruído. O templo do sagrado é o próprio Cristo que estava encarnado ali na figura de Jesus. Essa é uma interpretação trágica e dramática, mas também podemos ter o aspecto positivo. Quando o véu do templo rasgou-se, vai a partir dali dar uma ocorrência do inesperado. No aparente triunfo do mal, naquela cruz ignominiosa, Jesus inaugura exatamente o contrário.
a força do seu sacrifício vai preponderar na consciência humana de tal sorte que o que estava escondido, o véu, sobre o sagrado se rompe para ver a abertura gloriosa da sua revelação. Então, observemos que tanto podemos interpretar simbologicamente por um aspecto trágico e dramático e por outro por um aspecto glorioso, porque efetivamente é a partir da cruz que a figura do Cristo com o seu sacrifício e a ignomínia da cruz ganha uma força tremenda, a ponto de a cruz passar a representar o próprio cristianismo. Então, o véu do templo, ele se rasga porque o sagrado que estava escondido abre-se com a glória do sacrifício do Cristo. Vamos para um outro ponto simbológico. Quem está ali junto a Jesus? Estão ali as mulheres. Está ali o feminino. Está ali a fidelidade do feminino na espiritualidade. E está ali a entrega de um jovem ou da juventude, daquele que enfrenta o perigo. João correu um perigo, porque ele era discípulo de Jesus, já era reconhecido, mas ele não teme. Isso é muito interessante, ele está junto às mulheres. E naquele momento, o que podemos pensar simbologicamente? Haverá muitas outras formas de pensar. Estou aqui trazendo uma delas. Aqui, naquele instante da culminância da tarefa crística, na culminância do sacrifício, há a presença do que há do feminino, da entrega, do acompanhamento da lógica do sacrifício que sabemos comumente está pelo lado do feminino. É o feminino que leva as pessoas a cuidarem, a testemunharem, a ajudarem, a auxiliarem. É o feminino que tem a abertura da ternura, do amor. É o feminino que tem o acolhimento. E o jovem João, aquele adolescente, ele representa o poder criativo, a força do Espírito que, quando está ali presente ao sacrifício e à revelação, se dispõe a apoiar o feminino. É por isso que Jesus, podemos assim pensar, diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, é preciso que a juventude de João, que significa o vigor, a força, o destemor, esteja junto à força do feminino, representado por aquelas mulheres, Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas, Maria, a mãe de Jesus, que esta força do feminino esteja ali presente. Porque sim, a espiritualidade, ela comumente encontra mais fertilidade no campo do feminino, quando acompanhada do vigor de uma juventude, de uma força interior que é simbolicamente representado pela presença de João, pela figura de João. E ali está, portanto, o que a gente pode entender, que em toda a culminância de uma tarefa espiritual, num calvário a ser perseguido, a ser buscado, ou vivenciado quando buscamos realizar a tarefa de um reino, a tarefa do bem, a tarefa do amor, a tarefa do esclarecimento, a qual somos convocados quando vamos para
a elevação do Tabor e vamos viver o Calvário, é o feminino que nos sustenta. É o apoio dessa energia do feminino que nos dá o apoio, junto com o vigor de uma juventude, ou o vigor representado pela juventude, para sustentar o momento da provação no Calvário. E só experimenta o Calvário quem sobe o Tabor. O Calvário não é para qualquer um. O Calvário é para quem se decide, para quem vai, pela reflexão, buscar realizar tarefas que a gente chamaria correspondentes ao anúncio do Rei. Esclarecer, amparar, auxiliar. O Calvário, portanto, é uma culminância de sofrimentos, de sacrifícios pessoais. E entendamos, isto é para aquelas pessoas que já estiveram no seu Tabor. É isso que podemos pensar neste mês de Jesus, neste mês de Natal, que sempre referenciamos como simbolicamente a vinda do nosso mestre, do nosso guia, do nosso caminho, verdade e vida em nossas vidas, na figura de Jesus, o Cristo encarnado em Nazaré. O Tabor, para aqueles que entenderam e entendem as demandas interiores, profundas do espírito, do que deve realizar pelo seu bem, pelo bem do semelhante, pelo bem, por amor a Cristo. Isto precisa de uma reflexão, de uma subida no Tabor e ter sempre pessoas que possam, sim, ajudar nesta subida. Porque nunca é uma tarefa solitária como a do Cristo não foi. Mas preparar-se, porque haverá um momento que se adentrará na Jerusalém do confronto com o mal, porque é isto que se tem quando se decide realizar o bem por amor a Cristo, é confrontar o mal num planeta que é de expiações e provas, onde o mal prevalece sobre o bem e que provavelmente nos ocasionará em muitas situações calvários para os quais precisamos estar preparados para levar até o fim, até a culminância, acreditando que as forças do amor, do feminino, do acolhimento, da ternura, da fortaleza na aparente fragilidade e com o vigor figurativamente representado na juventude de João, nos fará suportar este Calvário e nos ajudará a rasgar o véu do templo, aqui na significação mais positiva, ou seja, de fazermos destampar a natureza do sagrado em nós, no nosso semelhante, rasgar este véu do templo que esconde o sagrado em nós, com a potência e o amor do Cristo. Queremos agradecer a sua atenção, que esteve nos assistindo até este momento. Queremos agradecer ao Núcleo Espírita Maria de Nazaré por esta oportunidade, ao canal Evangelho e Vida, a este momento no mês de Jesus, esperando ter contribuído de forma muito modesta para a comemoração deste mês, direcionado ao nosso amado Mestre e Senhor de nossas vidas, espero, da minha vida e da de vocês, que é Jesus Cristo, o sublime Nazareno. Paz e bem em nossos corações e, já que estamos no mês de dezembro, um Feliz Natal, um Natal de paz, de harmonia, e que 2026 seja um ano de esperanças
e construções positivas em nossas vidas. Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Paz e bem.